tudo bem? Fátima Souza e hoje eu estou aqui em mais um episódio do FS Educa Visita. O quê? Você ainda não conhece essa nossa série? Gente, é muito legal. Nós já passamos por várias empresas que nos abriram as portas para que vocês conhecessem um pouco dos bastidores e dos desafios que essas pessoas também que gerenciam sofrem, tá bom? Que passam, né? E hoje eu vim aqui aonde, ó? Estou aqui na Orion, num lugar maravilhoso. Tem trem aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês depois nas fotos. E isto graças a quem? Ao Hugo, que nos abriu as portas para este dia de hoje estar aqui nos recebendo. Super obrigada, Hugo. Eu que agradeço, Fátima, agradeço também a todo mundo que vai estar depois de algum momento assistindo essa gravação, assistindo esse vídeo. Um prazer enorme receber você aqui e já aproveito para expandir o convite aí para todos que quiserem conhecer também aqui o nosso escritório da Orion. As portas estão sempre abertas. E olha, é um lugar muito bonito. Vocês estavam numa outra localidade, mudaram agora recentemente, né? E eu quero que você conte um pouco dessa mudança para nós aqui também. Mas antes disso, conta para os nossos seguidores quem é o Hugo. Pergunta difícil de responder. Eu acho que é difícil da gente se definir em poucas palavras. Eu acho que todos nós estamos constantemente em construção, né, Fátima? A gente acaba se tornando um pouco da média, da influência das pessoas que estão à nossa volta, um pouco do que a gente estuda, do que a gente lê. Uhum. Eu hoje sou o diretor-geral da Orion aqui em São Paulo, que é uma filial da Orion, que fica em Brasília com a matriz. A gente atua já há bastante tempo no mercado. Esse ano a gente completa 54 anos de atuação no mercado. Que legal, parabéns, olha. Pois é, a nível nacional Muito e já bacana. tem alguns clientes a nível internacional. É uma empresa da qual eu me orgulho bastante de fazer parte, até porque foi o primeiro emprego que eu tive. Comecei aqui como estagiário. E o pessoal foi esperto, falou, primeiro emprego, já vou pegar esse garoto pra cá e pronto, né? Pois é, esse ano Legal. eu estou completando 10 anos já de Orion. Comecei como estagiário, depois como engenheiro, assumi a coordenação lá em Brasília e vim para cá, em São Paulo, assumi a diretoria do escritório, que tem sido um grande desafio. E sou muito grato também ao Rodrigo, ao Guilherme, que tem me dado diariamente essa oportunidade de acertar, de errar e de aprender com tudo isso. Bacana. Hoje, a tua formação qual é? Eu sou engenheiro mecânico de formação, tive a oportunidade de fazer um MBA executivo no IBMEC, também agregou bastante para ter uma visão do todo, né, da gestão de uma empresa, não só da técnica. E alguns outros cursos que eu sempre gosto de destacar, que eu já tive a oportunidade de fazer, que aí eu acredito até que pode servir de sugestão e de exemplo para outras pessoas que vão assistir essa gravação. Já tive a oportunidade de fazer alguns cursos na FS Educa, na época o Gestão Operacional de Facilities 1, né, que agora até já foi retitulado. Já mudamos o nome, Facility Management Operacional, né? A gente vive mudando o nome para até se adequar às normas, né? Exato. Tive a oportunidade de fazer um também, que a gente aprendeu um pouquinho de como falar diante das câmeras. Isso, formação de facilitadores, uma turma muito especial, muito legal. Legal, sou fã dos cursos da FS, então fica Obrigada. aí a dica para todo mundo de fazer os cursos. Mas alguns outros cursos também que complementaram bastante a minha formação, que fica como uma dica para quem atua nesse mercado predial. Por exemplo, hoje eu sou certificado LEED AP O mais M. Vou explicar um pouquinho do que se trata essa sopa de letrinhas aí. A gente tem o GBC, o UFGBC, que é o United States Green Building Council, que é o Conselho de Edifícios Sustentáveis dos Estados Unidos, ou a ONG, que tem um capítulo aqui no Brasil, o GBC Brasil, e você consegue fazer alguns cursos no GBC Brasil de como se tornar um LEED GA e depois como se tornar um LEED AP. O LEED GA é o Green Associate. É como se fosse um profissional que tem conhecimentos macro, gerais, de eficiência predial. É bem bacana. Depois que você se certifica LEED GA, você abre a oportunidade de fazer uma especialização, que é o AP, Accredited Professional. E essa especialização você pode fazer em áreas diversas. O meu é O mais M, que é de operação mais manutenção. Ai, que legal! Percebe-se que você é uma pessoa que gosta muito de estudar. Inclusive, você não comentou, mas você fez um curso da Disney. Fiz um curso da Disney. Aí, viu como eu sei das coisas, gente? Fiz um curso da Disney. Na verdade, sou muito grato até a Orion por isso, porque foi um curso patrocinado pela Orion. Tive a oportunidade de passar, se não me engano, foram 3 ou 4 dias imerso no parque da Disney em Orlando, legal! conhecendo os bastidores. E ali a gente entende como que a Disney faz a gestão de uma empresa com milhares e milhares de funcionários, de colaboradores, né, mundo afora, mas também de entender como que eles fazem a operação da infraestrutura. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta e eu sempre falo que o parque, ele é, na verdade, o primeiro andar de um prédio. O térreo está embaixo, que é por onde a operação acontece. Então é muito bacana ver como que eles conseguem manter um parque que fica aberto na maior parte do ano, em manutenção, em operação, com altíssima
confiabilidade. Os brinquedos ali não podem falhar e com certeza nas madrugadas a manutenção é feita de forma precisa, com gestão de dados, com inteligência, com IoT, que também é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui, né? Isso, gente, nós vamos falar aqui sobre tecnologia, análise de dados. Tem muita coisa aqui que nós ainda vamos falar. Segura aí, vai assistindo o vídeo até o final, porque vem muita coisa boa. E eu achei uma coisa incrível, gente, quando eu cheguei aqui. Olha esta caneca, olha esta caneca. É a água que eu tô bebendo, tá? Mas o mais interessante dela é que ela é de fibra de coco. Conta um pouco para nós dessa pegada de sustentabilidade que vocês têm, até porque eles estavam me contando também de um projeto de neutralização de carbono. Conta para os nossos seguidores aí um pouco das ações que vocês fazem nessa área de sustentabilidade. Legal, Fátima. Quando a gente fala de operação e manutenção predial, a gente consegue enxergar a evolução do nosso mercado em fases. Algumas pessoas até falam em ondas de evolução do nosso mercado. A gente parte de uma seção simples de mão de obra. Eu tenho um eletricista, eu tenho um pedreiro, um oficial de manutenção, um mecânico de ar-condicionado. Essa equipe está no local, às vezes sendo gerido diretamente por um fiscal, por um gestor do cliente, ou por algum gestor ou engenheiro nosso, por exemplo, no caso da Orion. Essa seção de mão de obra ela funcionou durante muito tempo. Infelizmente, algumas pessoas ainda estão paradas nessa primeira fase, precisam de evoluir. A gente tem uma segunda fase que veio até com o próprio GBC, que é uma roupagem de eficiência predial. Como que eu consigo não só garantir a disponibilidade, mas garantir a disponibilidade no menor custo possível? Para que eu vou pagar mais na minha conta de ar-condicionado, minha conta de energia, do que eu preciso? Então eu me preocupo não só com a funcionalidade, mas também a que custo. Um consumo eficiente dos recursos. Um consumo eficiente dos recursos. Tá. A gente percebe na sequência a evolução do nosso mercado. Beleza, eu parto da premissa que tem que estar funcionando. Aí depois eu parto da premissa de que o custo de operação tem que ser o menor possível. Estou preocupado com a minha conta bancária, com a conta bancária do dono do prédio, do dono do escritório, daquele empreendimento. Aí a gente vem uma outra roupagem, que foi uma evolução natural do nosso mercado, que é a preocupação com o ser humano, com o conforto. Então beleza, o ar-condicionado tem que estar funcionando, ele tem que ser o mais eficiente possível e os usuários têm que estar se sentindo confortáveis com aquela máquina de ar-condicionado. Não pode nem estar muito frio, porque eu estou causando desconforto e gastando dinheiro de forma desnecessária, e nem muito quente, porque isso pode inclusive atrapalhar na felicidade do colaborador, na produtividade. Uma outra roupagem, uma evolução, e é isso que a gente tem vivido recentemente, é a gestão da operação predial e industrial através de dados. E aí a gente vem com o 5G e com as tecnologias de internet das coisas, com IoT, trazer dados para facilitar a operação. Esses dados em tempo real facilitam a garantia da disponibilidade, facilitam a gestão da eficiência e, consequentemente, permitem um conforto térmico, lumínico, em geral, para os ocupantes. E a gente, na minha visão, a gente está agora em mais uma etapa de evolução do nosso mercado. A gente ainda está consolidando algumas dessas fases iniciais, mas a gente começa a enxergar que o prédio, ele faz parte do mundo. Ele faz parte de um bairro. De um ecossistema. De um ecossistema. Com dados é muito fácil de fazer essa comparação, mas eu enxergo a relevância da operação daquele prédio, por exemplo, nas mudanças climáticas. Então a gente percebe que agora a eficiência predial ela não está associada apenas à redução de custo do escritório, do investidor, mas também com o impacto que aquela operação tem na garantia das próximas gerações. Então por isso que a gente tem muito forte essa pegada da sustentabilidade. A gente tem alguns produtos no nosso portfólio focados em agregar essa eficiência, e aí a gente decidiu, poxa, a gente precisa de quantificar qual que é a pegada de carbono da nossa operação predial. E aí a gente fez uma parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, o IBDN. Legal. E eles nos ajudaram a traduzir o conceito da pegada de carbono para a operação predial. Até onde eu sei, somos os pioneiros dessa implantação, ainda não vi nenhuma outra empresa que faça algo parecido. A gente mensura de forma direta e indireta as emissões de carbono fruto da nossa operação. Por exemplo, a gente tem um contrato com 10 colaboradores. Tá, esses colaboradores, eles não moram no prédio, eles moram a X quilômetros de distância. Como que eles se deslocam até o prédio? É de moto? É de carro? É transporte público? É transporte público do tipo ônibus ou metrô? Ele vai de bicicleta? Então a gente calcula a distância, como que ele faz esse trajeto, e essa é uma das etapas da pegada de carbono.
Depois, esse colaborador ele vai passar ali 8, 9, 10 horas por dia naquele prédio. Qual que é o consumo de água e de energia fruto da operação e da manutenção predial? Além disso, tem alguns gastos, tem algumas pegadas de carbono que são diretas, a exemplo da utilização de um gerador. Na minha operação predial, eu utilizo a energia, o diesel, para gerar energia? Então eu calculo tudo isso, eu tenho uma pegada total de carbono e com essa informação a gente consegue neutralizar ou com a aquisição de créditos carbono ou com o plantio de árvores. Tem outras opções, mas essas duas são as principais. E recentemente a gente até participou de alguns prêmios de inovação destacando essa operação sustentável. Nós temos já contratos de manutenção e operação predial que são certificados carbono zero, em que todas as emissões diretas e indiretas foram neutralizadas, nesse caso em particular, através do plantio de árvores. Fizemos até no Parque Ecológico do Tietê, aqui em São Paulo. Nossa, sensacional. E tudo isso com tecnologia apoiando. Com certeza. Com certeza. A gente precisa de ter dados. A gente precisa de ter dados até para ter um comparativo de evolução. Tem algumas perguntas básicas, até no PMI, para gerenciamento de projetos. Tá, por exemplo, se você me perguntasse, Hugo, você tá magro, tá gordo, tá com frio, tá com calor? Com relação a quê? Com relação a como eu estava ontem? Qual o parâmetro, né? Qual que é o parâmetro? Eu tô bem, eu tô mal? Hoje, por exemplo, na plataforma de gestão de dados que nós temos para a gestão predial, quando o cliente, quando o usuário ele cadastra as contas de água e de energia, a gente já consegue inclusive fazer um comparativo do prédio com um benchmark que a gente tem e até se o prédio fosse participar de uma certificação O+M do GBC, quantos créditos ele já teria obtido com essa conta de água, com essa conta de energia. Então eu começo a entender onde está o meu gargalo. Às vezes a gente acha que está muito bem na fita, mas quando a gente se compara com 100 outros prédios do mesmo bairro, a gente percebe a dura realidade de que não estamos tão bem assim, aí a gente começa a correr atrás do prejuízo. Então a tecnologia ela vem muito para garantir a disponibilidade, para garantir a operação, mas também para facilitar esse benchmark, para a gente ter os dados na ponta da língua. E eu vi que vocês têm até totem aí de internet das coisas, né? Como é que foi essa implantação? Acho que vocês já implantaram em clientes também, né? FSEDUCA eles já implantaram lá também, né? Como é que foi essa implantação e o que você vê com relação a isso? Ou seja, você está formando um grande banco de dados para te apoiar nessas decisões e até nesses comparativos. Legal. Os dados são todos sempre confidenciais, são de propriedade do cliente, a gente entrega todas essas informações e os dados eles estão aí à disposição. A gente só precisa de entender qual que é a nossa intencionalidade em extrair aqueles dados. O que eu vou fazer com aquilo? O totem que você viu, por exemplo, aqui no nosso escritório, talvez vários de vocês já tenham ouvido falar, já tenham visto essa tecnologia, é para contagem de pessoas. É uma tecnologia, por exemplo, que a gente tem instalado em alguns banheiros de alguns clientes e a gente consegue saber em tempo real quantas pessoas entraram e saíram daquele banheiro. E com essa informação, eu já tenho uma inteligência artificial que faz a predição do consumo de água, de detergente líquido, de papel toalha, de papel higiênico. Então, olha só com a informação de quantas pessoas entraram no banheiro, eu já consigo fazer um due diligence da minha equipe de suprimentos, da minha equipe de limpeza. Se com o uso do banheiro justificaria, sei lá, 10 galões de detergente líquido e na prática eu estou gastando 30, talvez seja um indício de furto, de extravio de material. E a gente já pegou alguns casos, de fato, em que havia extravio de material, mas que, como na média histórica sempre se gastou 30 galões de detergente por mês, ninguém desconfiava, ninguém achava aquele dado fora da realidade. Esse é um exemplo, mas a gente pode também, através dessa tecnologia, facilitar a garantia do conforto do usuário. Então, a cada 10, 12 acessos no banheiro, eu já disparo uma manutenção preventiva ou corretiva de limpeza. Então, está aí um exemplo de tecnologia que eu consigo extrair um dado que sempre esteve à disposição, só que agora a um custo muito baixo, com a implementação de uma tecnologia plug and play. Você não precisa de uma infraestrutura elétrica ou de rede complexa para fazer isso funcionar. É um sensorzinho que com uma pilha, com uma bateria que vai durar 2 anos, você coloca e em tempo real você já tem esses dados subindo para a nuvem. E aí com os dados você consegue fazer a gestão dessa informação. E isso é muito legal, porque assim, eu sei que tem os sensores lá no banheiro nos banheiros da FSEDUCA. E assim, você recebe real time as informações aqui e consegue até ter essas informações de todos os clientes e fazer esse comparativo. Exatamente. Até por conta disso que a gente tem calibrado a cada quantas visitas a gente dispara uma equipe de limpeza. Vocês recebem na FSEDUCA, essa plataforma ela já é mobile e web, e a gente tem clientes em que a gente já configurou inclusive o software de manutenção da equipe de limpeza
integrado com a nossa solução. Então, a cada 10 acessos, por exemplo, já cria um chamado. O pessoal de limpeza já fica lá sabendo também, né? Exatamente. E aí eu crio um chamado, quando esse chamado for atendido, eu já consigo, inclusive, ter o SLA de atendimento da equipe de limpeza. Aí uma coisa vai chamando a outra. Esse é um exemplo de tecnologia para a gestão do fluxo de pessoas. Mas hoje já é muito comum, e a gente tem isso integrado na nossa plataforma também, gestão do consumo de água, consumo de energia. Aí tem uma infinidade de exemplos que eu poderia dar. A gente já pegou clientes em que ele tinha consumo de água à noite. Porque antes ele via uma foto da conta de água dele. Ele sabia que gastava X metros cúbicos. Tá bom, mas a pergunta é, como que você gasta esses X metros cúbicos? Quanto que você gasta em horário comercial? Você gasta uma coisa à noite, no final de semana? E aí a gente já identificou alguns vazamentos em alguns clientes que nunca tinham percebido porque estava vazando, e a gente pegou isso na virada do hidrômetro no período noturno que não tinha ninguém no prédio. Tem a gestão do consumo de energia, já tem solução IoT para gestão do nível de caixa d'água. A gente tem muitos clientes que sofrem com o desabastecimento de água. Então, poxa, se a caixa d'água chegar no nível X, já dispara uma ação corretiva, já dispara uma equipe de manutenção, ou já aciona uma empresa de caminhão-pipa. Os dados, eles estão ali. Basta saber qual que é a nossa, e aí repito, intencionalidade. Para que eu quero esse dado e como que eu posso tratá-lo da melhor maneira para ser assertivo na operação predial. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque falam que os dados agora é o novo petróleo, né? Sim. E o que eu vejo, às vezes, em muitas operações é que, assim, os gestores de facilities têm muitos dados, tem muita coisa ali, muita base, só que não sabe o que fazer com eles. Então, essas são formas que você comentou agora, que podem ser utilizadas para tomar decisão, para assim, até reduzir custo, para reduzir consumo de recursos e assim por diante, né? Fátima, concordo. Tem uma infinidade de coisa, né? Eu concordo plenamente com você, mas a gente tem que fazer uma ressalva também para as pessoas que estão nos assistindo não ficarem se martirizando, né? Poxa, os dados estão aí e eu não estou fazendo nada. Pessoal, é complexo mesmo. Eu tenho a honra de ser professor na FS Educa e tem um slide, vou antecipar aqui um slide, vai dar um spoiler aqui da spoiler. minha apresentação, que eu coloco uma nuvem de palavras, uma maçaroca de informações, que é aquilo que os gestores de FM estão expostos todos os dias. Ele tem que estar preocupado com o gerador, com o no-break, com o ar-condicionado, com a limpeza, com a recepção, com viagem, portaria, segurança. É tanta coisa que é muito difícil. E muitas vezes o gestor de FM nem uma formação técnica específica tem. Eu, por exemplo, tudo bem, eu sou engenheiro mecânico. Mas mesmo sendo engenheiro mecânico, eu não sou especialista em engenharia civil, engenharia elétrica. Quanto mais, às vezes, um gestor de FM, que às vezes tem uma formação em administração de empresas, que a gente conhece vários. Seu caso, inclusive. Então, não se martirizem, pessoal. É complexo mesmo. Por isso que a gente também conta com equipe extensa de engenheiros. A gente está com mais de 400 colaboradores hoje na Orion, somando matriz, somando filial. E esses engenheiros, esses técnicos que estão aqui há anos, que já vivenciaram diversas operações prediais, nos ajudam a interpretar essa informação. Então, não se martirizem, pessoal. Acho que a gente precisa de dar o primeiro passo, sim, em começar a analisar e a receber esses dados, tratar essa informação, e é muito bom se vocês tiverem especialistas do lado de vocês para ajudar com essas informações quais são as melhores ações a serem tomadas. Hugo, você estava comentando agora há pouco que tem 400 colaboradores na Orion. Conta para nós o que a Orion faz, quais são as áreas que trabalha, se tem diferença daqui de Brasília. Então, conta um pouco para a gente, por favor. Isso. Legal, maravilha. Como eu comentei anteriormente, a gente já atua a nível nacional e até internacional, e a gente já conseguiu homogeneizar a nossa prestação de serviços. Então a gente atua em algumas áreas principais de negócios, mas a gente sempre gosta de ressaltar que a gente não trabalha necessariamente com produtos de prateleira. Então, por mais que a gente faça manutenção predial, posso citar 10 exemplos de 10 clientes em que a gente faz manutenção predial de forma completamente diferente. Então, uma solução customizada. Exato, a gente gosta bastante de personalizar para a real necessidade do cliente, seja o equipe volante, residente, de manhã, tarde, noite, final de semana. Mas vamos lá, em resumo, a gente atua em 4 principais áreas de negócios. A gente atua na gestão da infraestrutura predial e industrial, e aqui tanto com manutenção e obras, equipes residentes, equipes volantes, plantonistas, horário comercial, aí de todos os formatos possíveis e imagináveis. Uma segunda área muito forte aqui dentro também é a área de missão crítica. Então, na missão crítica hoje já são mais de 50 data centers e salas cofre que a gente cuida espalhado pelo Brasil. Nossa, que legal! De alguns clientes bem críticos, com SLAs curtíssimos, que movimentam dados super relevantes até para a operação do nosso país.
alguns clientes públicos, privados, SLA curto, como eu comentei, e em todas as disciplinas. Ar-condicionado de precisão, toda a parte de elétrica, então geradores, no brakes, piso elevado, cabeamento estruturado. Uma terceira área, muito focada na sustentabilidade, e aí eu posso até juntar a sustentabilidade com a tecnologia. Então aqui a gente faz instalação de usinas fotovoltaicas, instalação e manutenção de sistemas de esgoto a vácuo, gerenciamento de usinas solares, mas também toda essa busca pelo dado, pelo IoT, pela informação. E uma quarta área é a parte de segurança eletrônica. Então, em todas as verticais, CFTV, controle de acesso, scanner humano. Aqui na Orion mesmo você acabou de entrar e viu que a gente tem um reconhecimento facial para controle de acesso, sonorização, detecção e combate a incêndio. Então, são essas 4 principais áreas. Gestão da infraestrutura predial e industrial, missão crítica, segurança eletrônica e a sustentabilidade, que agora a gente está agregando também a tecnologia. Legal. E aí o pessoal sempre pede para eu perguntar, né? Diante de tudo isso, olha, a área é grande, viu? E olha a amplitude das áreas que você pode trabalhar. Se alguém quiser vir trabalhar aqui, primeira coisa, qual o perfil que você espera dessa pessoa? E segundo, como é que faz para vir trabalhar aqui? Só entregar o currículo? Como é que funciona? Legal, vou responder de trás para frente, então. Quem tiver interesse em vir trabalhar com a Orion, prazer é todo nosso em receber a candidatura de vocês. Podem encaminhar, e depois eu vou pedir para a equipe da FS colocar nas descrições do vídeo o e-mail RHSP, tudo junto, RH de Recursos Humanos, SP de São Paulo, rhsp@grupoorion.com.br. Vai ser um prazer receber a candidatura de todos vocês. Uma vez eu estava num restaurante nos Estados Unidos e na entrada tinha uma plaqueta no cantinho falando "We're always hiring good people". Nós sempre estamos contratando pessoas boas. E eu estava lendo uma vez um livro que contava a história dos All Blacks, que é o time da Nova Zelândia, se eu não me engano, de rugby, o time mais vencedor da história. E aí eles comentam como que eles fazem o processo seletivo para entrar no time de rugby. E aí eles comentam que eles fazem uma análise da vida pessoal da pessoa. Porque um cidadão que não se porta de forma adequada não pode ser um bom jogador. A gente não contrata nenhum detetive para entender como que a pessoa é na vida pessoal, mas a gente dá muito valor a quem a pessoa é como pessoa. Sim. De nada adianta a pessoa ser um excelente profissional técnico, mas ter uma conduta inadequada. Em resumo, o que a gente espera não é o maior especialista do mundo, mas é uma pessoa que tenha sede por aprender, que tenha essa busca pela inovação e, principalmente, que tenha a preocupação em amanhã ser pelo menos um pouquinho melhor do que quem somos hoje. Essa busca pela evolução constante é imprescindível para se trabalhar na Orion, e eu acredito até que é imprescindível para trabalhar no século XXI. Com certeza. E aí você comentou de conhecer antes a pessoa do que o profissional. Até Peter Drucker já falava, né? Você contrata as pessoas pelo currículo, mas você demite pelo comportamento, né? Também tem isso. E conta então para os nossos seguidores quem é a pessoa por trás do profissional do Hugo Pereira. Aí eu vou chamar minha esposa aqui para responder. Não, opa, ela vai falar bem ou mal? Opa! Espero que fale bem, né? Espero que fale bem. Fátima, acho que você me conhece já há alguns anos. Eu sou muito simples, assim, muito tranquilo. Se você me encontrar no shopping do final de semana, provavelmente você vai me ver de sandália, bermuda e camiseta. Acredito que a gente tem que equilibrar a nossa vida, porque às vezes a gente trabalha bastante, e de fato trabalhamos, eu sei que você também trabalha bastante, mas a gente precisa de alternar em momentos de lazer, momentos de descanso, que a gente precisa de apagar um pouco e recuperar as energias. Então, gosto muito de fazer exercício, de esporte, saio bastante com a minha esposa, nós não temos filhos ainda, a gente gosta bastante de conhecer vários restaurantes aqui na cidade de São Paulo, vez ou outra. Estou em Brasília também, porque meus pais e meu irmão continuam morando lá. Legal. Então a gente gosta bastante de viajar, então diariamente tentando buscar esse equilíbrio na vida pessoal, profissional, e na vida profissional também, buscar o equilíbrio em todas as decisões. O Rodrigo Mizuno, que é o nosso CEO, ele comenta que, para ele, a virtude que ele mais admira no engenheiro é o bom senso, é o equilíbrio. E eu tento diariamente alcançar esse objetivo aí que o Rodrigo sempre comenta com a gente. Ótimo, bacana. E você tinha comentado de livro, você gosta muito de ler, pelo jeito, né? Tem algum livro que você indica? Essa foi uma pergunta de surpresa. Tem algum livro que você indica aqui para o pessoal? Fátima, tem alguns livros sim.
Eu tô lendo Moby Dick agora. Ah, que legal! Depois eu te mostro a baleiazinha. Você pode tirar foto para mostrar pro pessoal. Comprei uma baleiazinha de madeira que tá na minha sala, porque eu tive a oportunidade de conversar uns dias atrás com o Birman, que é o dono do B32, né, um prédio da Faria Lima, que colocou aquela baleia de vidro na entrada. E ele estava me contando um pouco de como que ele escolheu colocar uma baleia. Eu participei de um evento e ele estava contando essa história também, achei muito legal. Eu fiquei tão inspirado que comprei a baleiazinha e tô lendo Moby Dick em homenagem ao Birman. Olha, hein? Mas algumas indicações de livros, assim. Tem um muito interessante que é pouco conhecido, chamado The Art of Learning, a arte de aprender. É de um ex-jogador profissional de xadrez, que ele conta a trajetória dele, como que ele saiu do total amadorismo para ser um dos maiores jogadores de xadrez do mundo. E lá ele comenta exatamente isso que eu falei agora há pouco, de que às vezes ele se destacava de outros competidores, porque os outros competidores às vezes eram tão pressionados pela família para jogar xadrez 24 horas por dia, e a família dele sempre demonstrou a preocupação de tem a hora do xadrez e tem a hora da praia. Eu preciso de equilibrar. Então fica aí uma sugestão de um livro não tão conhecido, The Art of Learning. Gosto muito também, e aí tem vários livros que podem ser indicados, do jeito Disney de fazer negócios, até pelo curso que eu tive a oportunidade de fazer. Então, e aí, dos livros que falam sobre a Disney, um que eu gosto bastante, até já indiquei numa publicação da FS Educa, é o Be Our Guest, Seja o Nosso Convidado, que inclusive é um livro de editorial da Disney Institute, que é o Instituto da Disney de Educação. Legal, olha, várias dicas aí de livros, isso é bom, é muito bom ler. Ler também enriquece a cultura, né? Então isso é fantástico. E agora, para finalizar, Hugo, uma pena, porque a gente adoraria ficar conversando aqui bastante com você. As suas considerações finais, eu só tenho que agradecer mesmo, e agora as suas considerações para os nossos seguidores. Legal. Pessoal, eu como falei agora há pouco, eu gosto bastante de esporte. E essa semana eu estava vendo um vídeo da biografia do Kobe Bryant. Não sei se você conhece, jogador de basquete da NBA, jogou durante muitos anos, foi campeão em vários campeonatos da NBA. E uma coisa que ele falou numa entrevista me chamou muita atenção e eu gostaria de deixar como um recado final. Pois não, para pode todo deixar. mundo. Ele comenta que o sonho dele desde pequeno sempre foi ser o melhor. E para ser o melhor, ele estava disposto a pagar o preço para isso. Então ele fazia questão de ser o jogador que mais treinava da NBA. Enquanto na média os jogadores treinavam 4 horas por dia, em 2 períodos de 2 horas, ele treinava o dobro. Eram 4 períodos de 2 horas, então ele treinava 8 horas por dia. Nossa. E aí ele comenta que com a evolução da carreira dele, e aí com todos os títulos que ele ganhou, ele amadureceu. E aí ele mudou um pouco o propósito de vida dele. Antes o propósito era ser o melhor. E aí ele disse que o propósito de vida dele evoluiu, que era para ter o melhor time. Então, ele começou a se preocupar não só em que ele treinasse, em que ele se alimentasse bem, mas ele começou a perceber que ele precisava de influenciar os outros jogadores que estavam com ele no time para que eles fossem também a melhor versão que eles pudessem ser. E aí, já no final da carreira, prestes a se aposentar, ele disse que mudou de novo. E aí, por isso até que ele se aposentou e depois fez várias outras coisas, infelizmente já falecido. Ele comenta que a última versão do propósito de vida dele, que começou, entre aspas, com o egoísmo de ser o melhor, e depois foi numa jornada de altruísmo para ter o melhor time, ele falou que o propósito de vida dele passou a ser, de alguma forma, ser uma influência, para que todas as pessoas buscassem ser as melhores versões de si mesmas. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é, pessoal, se dediquem, fujam da mediocridade, e aí não entendo a mediocridade como algo pejorativo, mas quando eu falo de mediocridade, eu falo da média. Eu brinco com a Carol, com a minha esposa, que a vida é curta e é uma só. Então tem que ser bem vivida. Então vamos fazer mais do que o básico, vamos entregar mais do que o que está sendo exigido, não só na vida profissional, não estou aqui também para ser demagogo da área profissional, mas na vida pessoal. Poxa, é para fazer um lazer? Então foca naquilo dali. Às vezes a gente está num restaurante com a família e mexendo no celular. Esteja presente naquele momento. Então, esse é o ponto inicial. Depois, naturalmente, você vai perceber que de nada adianta você ser bom e a sua equipe ser ruim. Então, se preocupe em informar as pessoas que estão à sua volta. E, naturalmente, as pessoas vão enxergar em você um exemplo para serem melhores pessoas também. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aí para a galera. Sensacional, Hugo. Parabéns, viu? Quanta sabedoria em um rapaz tão jovem, né? Muito bacana, parabéns mesmo.
Gente, super obrigada. Então, estamos encerrando aqui mais um FS Educa Visita. Te convido a conhecer os outros episódios que nós temos da série. Episódios muito legais, onde vários gestores, vários diretores abriram as suas portas, como fez a Orion conosco hoje. E aproveite para ver as fotos também, tem muita coisa bacana aí nas fotos, tá bom? Gente, Hugo, super obrigada mesmo. Pessoal, super obrigada pela atenção. Beijos no coração, fiquem com Deus. Até a próxima e não se esqueça de curtir, compartilhar, que isso é super importante para o nosso canal, tá bom? Conto contigo. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.